Havendo Deus falado no Antigo Testamento. Stephen Cohn. Edições Tesouro Aberto. Levítico. Os caminhos de Deus. Chamou o Senhor a Moisés e, da tenda da congregação, lhe disse: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando algum de vós trouxer oferta ao Senhor, trareis a vossa oferta de gado, de rebanho ou gado miúdo. Levítico 1, 1 e 2. Disse o Senhor a Moisés: Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: Santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Levítico 19, 2. Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: As festas fixas do Senhor que proclamareis serão santas convocações. São estas as minhas festas. Levítico 23, 1. Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando alguém fizer voto com respeito a pessoas, estas serão do Senhor, segundo a tua avaliação. Levítico 27, 2. Oremos. Querido Pai Celestial, estamos em tua presença e pedimos que teu Espírito Santo abra a tua palavra para nós, de modo que não apenas entendamos, mas possamos ser conduzidos para dentro da tua verdade. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Chegamos ao terceiro volume do Pentateuco, que consiste nos 5 livros de Moisés. Em Gênesis vemos a vontade de Deus, a qual é o homem Jesus Cristo, e também o homem corporativo, o Cristo. Em Êxodo, vemos a obra de Deus, que é a redenção. O livro de Levítico fala dos caminhos de Deus, ou seja, adoração. Na Bíblia hebraica, o título deste livro foi tirado da primeira palavra. Ele chamou. Deus falou ao seu povo desde a tenda da congregação, chamando-o para aproximar-se para adorá-lo e lhe servir. O livro de Levítico é um livro da lei, mas trata-se da lei que regula a adoração. Algumas vezes ele é chamado de Manual dos Sacerdotes, pois, como sabemos, os sacerdotes são aqueles que adoram e servem. A palavra Levítico foi tomada de Levi, a tribo sacerdotal. Eles foram separados para servir a Deus no tabernáculo e mais tarde no templo. Você vai notar que todo o livro de Levítico trata de adoração e serviço. Sabemos que não há meio de separar essas duas coisas. Romanos 12, 1 diz: Apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso serviço racional. Versão King James. Outras versões dizem que é a vossa adoração espiritual, pois adoração e serviço são os dois lados de uma única coisa. Quando pensamos em adoração, pensamos mais na realidade interior relacionada ao espírito. Quando pensamos em serviço, provavelmente pensamos mais nas atividades externas. Contudo, o que será das atividades externas se não houver aquele espírito interior? Por outro lado, se você tiver aquele espírito interior, ele se manifestará em atividades externas. Adoramos e servimos. À medida que servimos, adoramos. À medida que adoramos, servimos. Na verdade, adoração e serviço são uma única coisa. O 2º capítulo de 1 Pedro diz que somos pedras vivas que estão sendo unidas umas às outras para edificar uma casa espiritual ou um sacerdócio santo. Hoje, cada filho de Deus é um sacerdote, sendo que nosso chamamento é que nos acheguemos a Deus para adorá-lo e lhe servir. Levítico é o 3º volume dentre os 5 livros do Pentateuco. Este livro é uma continuação do Êxodo. Quando você chega ao fim do livro de Êxodo, o tabernáculo está erguido e a glória do Senhor o encheu. No livro de Levítico, Deus toma posse do tabernáculo. Em sua glória, Deus entra no lugar de sua habitação. No livro de Levítico, Deus fala por meio do tabernáculo. Cronologicamente, o livro de Levítico não é uma continuação dos livros anteriores. O tabernáculo foi erguido no 1º dia do 1º mês do 2º ano, depois que os filhos de Israel saíram do Egito. Êxodo 40, 17. Depois disso, vemos no livro de Números que no 1º dia do 2º mês do 2º ano, Deus ordenou que o povo fosse contado.
Números 1, 1. Levítico está entre esses dois eventos. No aspecto cronológico, Levítico cobre um período de aproximadamente um mês. Contudo, ele tem uma abrangência muito grande no sentido espiritual. Êxodo começa com pecadores, pois os filhos de Israel estavam sob escravidão. Levítico, entretanto, começa com santos. Esse povo já foi liberto e agora deve ouvir o que Deus tem a lhe dizer. Em Êxodo temos a redenção e em Levítico a adoração. Em Êxodo temos a justiça e em Levítico a santidade. Em Êxodo temos a libertação e em Levítico a dedicação. Em Êxodo temos a união, em Levítico a comunhão. Em Êxodo Deus é amor, em Levítico Deus é luz. Em Êxodo Deus vem até o homem, em Levítico o homem se aproxima de Deus. Em Êxodo, Deus fala do Monte Sinai e nos dá a lei moral que rege nosso relacionamento com Ele e uns com os outros. Em Levítico, Deus fala do tabernáculo e nos dá as leis que regem a adoração. Portanto, o livro de Levítico é uma continuação e um progresso a partir do livro de Êxodo. Somos chamados à adoração. Levítico é um livro de leis que regem a adoração. Contudo, o Antigo Testamento é composto de tipos e sombras. A realidade se encontra no Novo Testamento. Os filhos de Israel foram chamados para adorar e servir, mas isso ocorria num sentido físico. Nós somos chamados para adorar e servir em espírito e em verdade. O capítulo 4 do Evangelho de João nos diz que o Pai está buscando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não se trata mais de um lugar de adoração, nem de um templo de adoração. Não se trata mais de Jerusalém ou do Monte Gerizim. Trata-se de espírito e de verdade. Isso só é possível porque Cristo veio ao mundo e fez completa provisão para nós, capacitando-nos a ser verdadeiros adoradores do Pai. Sendo assim, por que razão estudamos Levítico? Afinal, não temos mais que oferecer ovelhas, cabritos e novilhos para Deus. Entretanto, existe uma razão. Embora a forma de adoração seja diferente, o princípio espiritual é o mesmo. Podemos aprender muito do livro de Levítico, pois este livro foi dado para o nosso ensino, de forma a nos ensinar como adorar a Deus em espírito e em verdade. As ofertas. Levítico começa com 5 tipos de ofertas. Levítico 1, 1 a 6, 7. Seguidas pelas leis das ofertas. Levítico 6, 8 a 7, 38. Essas ofertas estão logo no início deste livro porque nosso Deus é um Deus justo e santo. E qualquer um que se aproximar dele tem que fazê-lo por meio dessas ofertas. Em outras palavras, não há meio de nos aproximarmos de Deus baseados em nós mesmos. Ele é santo e nós somos pecadores. Ele é justo e nós somos impuros. Não há meio de nos aproximarmos de Deus por nós mesmos. Se o fizermos, seremos fulminados e morreremos imediatamente. O único meio pelo qual o povo pode achegar-se a Deus é por meio dessas ofertas. Esses diferentes tipos de ofertas são os vários aspectos de Cristo. Aquilo que Ele é e aquilo que Ele faz por nós. Somente baseados em Cristo é que podemos nos achegar a Deus para adorá-lo e servi-lo. Cristo é o caminho para Deus. Não há outro caminho até Ele. Se queremos adorar e servir a Deus, temos que ir por meio de Cristo, em Cristo, com Cristo e por Cristo. Cristo, Ele é a oferta pela qual podemos nos achegar a Deus e adorar. Primeira, a oferta queimada. A oferta queimada, holocausto, fala do Senhor Jesus que ofereceu a si mesmo sem mácula a Deus pelo Espírito Eterno para purificar nossa consciência de obras mortas, de modo que possamos adorar o Deus vivo. Hebreus 9, 14. A oferta queimada é uma oferta integral, a qual é totalmente queimada para Deus. É uma oferta voluntária e uma oferta de amor. Nosso Senhor Jesus, por seu amor ao Pai e por nós, entregou-se voluntariamente para ser essa oferta queimada a Deus em nosso favor. O espírito desta oferta se encontra no capítulo 2 da Epístola aos Filipenses. Nosso Senhor Jesus, sendo igual a Deus, não julgou isso como algo ao qual ele devia se apegar,
mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo. Após assumir a forma humana, ele a si mesmo se humilhou e morreu na cruz por nós como oferta queimada para Deus. O sentido da oferta queimada se refere mais à aceitação do que à expiação. O capítulo 1 de Levítico também se refere à expiação ou ao fato de nossos pecados serem cobertos. Contudo, a oferta queimada é basicamente para aceitação, de modo que sejamos aceitos por Deus no amado. Veja Efésios 1, 6. Somos aceitos no amado e isso simplesmente significa que somos colocados na benevolência de Deus. Somos colocados em uma posição de graça e benevolência ao ser aceitos por Deus e tudo isso se deve ao Senhor Jesus. Ele é a nossa oferta queimada. Segunda, a oferta de manjares. A segunda oferta é a oblação ou oferta de manjares. Essa oferta fala da vida terrena do Senhor Jesus. Ele é o grão de trigo que cai na terra e morre. Veja João 12, 24. Ele é moído até tornar-se um pó muito fino. Cada área de sua vida é santa, pura, refinada e sem pecado. Contudo, de sua vida é feito um bolo para ser assado. Em outras palavras, nosso Senhor Jesus passou pelo sofrimento da cruz de modo que pudesse ser comida para Deus e comida para nós. Na oferta de manjares sempre há incenso, sal e azeite. A fragrância do incenso é algo aberto e franco, que não pode ser inibido. O sal sempre fala da permanência e o óleo fala do Espírito Santo. Contemple a vida do Senhor Jesus. Nela sempre encontramos a manifestação da fragrância do incenso. Você não consegue escondê-la, pois ela está sempre presente. Onde quer que o Senhor esteja, com quem quer que ele esteja em contato, em qualquer coisa que ele fizer, percebe-se que a fragrância está sendo exalada. Ele não pode evitá-la. Também notamos que há permanência nele. Tudo o que ele faz e tudo o que ele diz é eterno. Além disso, tudo é feito no poder do Espírito Santo. Existem duas coisas proibidas na oferta de manjares. Uma delas é o fermento e a outra é o mel. O fermento fala da iniquidade ou da corrupção, seja ela em ensino, em doutrina, em conduta ou em comportamento. O mel fala da doçura natural. A doçura que encontramos em Cristo Jesus não é natural, mas sobrenatural e divina. A oferta de manjares é para o prazer de Deus. Quando o Senhor Jesus estava na terra, o céu ficou tão satisfeito que se abriu e disse: "Este é o meu Filho amado no qual me deleito." O Senhor Jesus é para o prazer de Deus. Isso é algo maravilhoso. Quando o Senhor Jesus veio ao mundo para ser um homem, toda a sua vida foi um deleite aos olhos de Deus. De fato, toda a criação foi feita para a satisfação de Deus. Apocalipse 4, 11. Fomos criados para satisfazer a Deus, mas na verdade demos a Ele muitas tristezas. Contudo, damos graças a Deus, pois por intermédio de Jesus Cristo, de novo nos tornamos um deleite para Deus. Isso é algo maravilhoso, é a graça de Deus. Terceira, a oferta pacífica. A oferta pacífica vem em terceiro lugar e nos fala de Cristo como a nossa paz. Tendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus por intermédio de Jesus Cristo. Veja Romanos 5, 1. Cristo é a nossa paz. Ele não somente fez a paz entre nós e Deus, nos reconciliando com Deus, mas também fez a paz entre nós. Ele tomou gentios e judeus e os colocou juntos, destruindo a parede de separação. Desse modo, ele fez de nós um novo homem para que tenhamos paz e nos acheguemos juntos a Deus. Cristo é a nossa oferta pacífica. Em uma oferta pacífica, a gordura do animal é removida e totalmente queimada para Deus. Nas Escrituras, a gordura fala da abundância da vida interior. Hoje em dia, não gostamos muito da gordura. Entretanto, ela significa que existe uma grande medida de vida interior, a qual se torna gordura acumulada dentro do corpo. Foi por meio de sua abundante vida interior que Cristo satisfez a justiça de Deus, de modo a nos reconciliar com Ele. Na oferta pacífica, não apenas Deus tem a sua parte, mas também o sacerdote, o ofertante e sua família. Até mesmo os estrangeiros e vizinhos têm uma porção da oferta para si. Isso nos fala de comunhão.
Como é que podemos ter comunhão com Deus e uns com os outros? A base para tal comunhão é Cristo, nossa oferta pacífica. Quarta, a oferta pelo pecado. A oferta pelo pecado é a quarta oferta e penso que seu significado é muito claro. Nosso Senhor Jesus, que não conheceu o pecado, foi feito pecado por nós, de modo que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ver 2 Coríntios 5, 21. Em 1 Pedro 2, 24, vemos que Cristo carregou nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Quando ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Todos os nossos pecados foram perdoados por causa de sua morte e pelo fato de seu sangue ter sido levado ao Santo dos Santos para fazer propiciação por nós. Cristo é a nossa oferta pelo pecado. Quinta, a oferta pela transgressão. A quinta oferta é a oferta pela transgressão. Ela nos fala que Cristo não apenas morreu por nós uma vez para sempre, limpando-nos dos nossos pecados passados, mas ele também nos purifica diariamente. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. 1 João 1, 7. Temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. A qualquer momento que cairmos em pecado em nossa vida diária e ficarmos contaminados, Cristo Jesus, nossa oferta pela transgressão, está presente para nos purificar. Isso ocorre dia após dia, de modo que nossa comunhão com Deus não seja interrompida. Nessas 5 ofertas, percebemos que Cristo é a base da adoração. Quando o vemos como sendo as nossas ofertas e quando nos apropriamos dele em todos os sentidos expressados por elas, então louvor e adoração sairão de dentro de nós. Adoração significa que ele é digno. Quando percebemos que ele é digno, então rendemos a ele nossa adoração, nosso louvor, nossa apreciação e nosso amor. O fundamento da adoração é Cristo, tudo o que ele é e tudo o que ele fez por nós. As leis das ofertas. Desde Levítico 6, 8 até o final do capítulo 7, encontramos as leis das ofertas. As ofertas falam da adoração, mas as leis das ofertas falam dos adoradores. Nas ofertas encontramos o sacrifício, mas nas leis das ofertas encontramos os ofertantes. Ali é dito o que os ofertantes devem fazer com as ofertas e que participação eles têm nelas. Portanto, na lei das ofertas você encontra identificação. Primeiramente, o ofertante é identificado com sua oferta. Sempre que algo era oferecido, o ofertante colocava sua mão sobre a cabeça do animal, demonstrando sua identificação com ele. Tornamo-nos adoradores porque fomos identificados com Cristo. Ele é a razão para a nossa adoração. Nós o estimamos, apropriamo-nos de tudo o que ele é para nós e isso nos faz adoradores. Você também descobre na lei das ofertas que existe participação. Os ofertantes participam das ofertas, com exceção da oferta queimada, holocausto, que era exclusivamente para Deus. Veja-se, por exemplo, a oferta de manjares. Os sacerdotes queimavam uma porção para Deus e então comiam o restante. Em outras palavras, compartilhamos e desfrutamos daquilo que Cristo é para nós. O mesmo ocorre com as outras ofertas. Portanto, existe participação e comunhão nessas ofertas. Sacerdócio dos cristãos. Os capítulos de 8 a 10 do livro de Levíticos tratam da consagração dos sacerdotes. Os capítulos de 11 a 22 tratam da separação do povo. Lembremo-nos de que somos o povo de Deus, assim como somos os sacerdotes de Deus. No Antigo Testamento, povo e sacerdotes estavam divididos por causa de seu pecado. Quando Deus libertou os filhos de Israel e os trouxe ao Monte Sinai, ele lhes disse: Se guardardes meus mandamentos e minha aliança, sereis um povo peculiar para mim. Sereis meu povo, um povo de minha propriedade e um reino, uma nação de sacerdotes. Veja Êxodo 19, 5 e 6. Eles não eram apenas povo, mas também eram sacerdotes. Hoje em dia, por meio da obra completa de Cristo na cruz, que resultou em perfeita redenção,
Somos tanto o povo de Deus como os sacerdotes de Deus. A antiga divisão já não existe mais para conosco. Ela existia no Antigo Testamento, onde havia separação entre sacerdotes e povo. Hoje em dia você não pode dividir o povo dos sacerdotes, pois não existem mais os leigos e o sacerdócio. Cada crente é ao mesmo tempo sacerdote e membro do povo de Deus. Portanto, ao invés de dividir essa parte do livro, Levítico de 8 a 22, vamos abordá-la em conjunto. Santidade. Existe um tema nesses capítulos que se destaca de todos os outros. Tanto em relação ao povo como em relação aos sacerdotes, a palavra que se destaca é santo. Palavras como santificado, separado, consagrado expressam a mesma ideia. Deus está buscando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Mas para adorar a Deus você precisa ter um caráter específico. Qual é esse supremo caráter que Deus requer de seus adoradores? É santidade, separação. O Senhor disse: sede santos, porque eu sou santo. É necessário que haja uma identidade, uma adequação entre Deus e o adorador. Na verdade, aquilo que você adora gradualmente passa a caracterizá-lo. Se você adora um ídolo, pouco a pouco se tornará como aquele ídolo. Se você adorar ao Deus vivo, gradualmente se tornará como ele, adquirindo seu caráter. Essa é a razão pela qual o caráter do adorador é de fundamental importância na adoração a Deus. Se queremos ser verdadeiros adoradores, Deus requer que sejamos um povo separado, um sacerdócio santo. A razão da santidade é muito simples. Vez após vez, encontramos nesses capítulos a expressão: eu sou o Senhor teu Deus. Esta é a razão da santidade, o fato de que aquele a quem adoramos é o nosso Deus. Portanto, ele requer que o adoremos em santidade. O salmista diz: adorai ao Senhor na beleza da santidade. De outra forma, a nossa adoração não será aceita. Ela trará vergonha para Deus e ele não será satisfeito. O oposto de santidade não é pecado. O oposto de pecado é justiça. O oposto de santidade é ser comum, sem distinção, trivial. Deus quer que sejamos especiais. Ele nos disse: vós sereis meu povo peculiar. Ele nos separou do mundo. Deus requer separação e, por causa disso, precisamos ser separados do mundo. Precisamos ser separados até mesmo do mundo religioso. Precisamos ser separados de nós mesmos, da velha carne. Precisamos ser separados de tudo que não é de Deus, de modo que possamos ser dedicados a Deus. A separação ou santidade tem dois lados. Um se refere a ser separado de algo e outro se refere a ser separado para algo. Estamos sendo separados de tudo que não é de Deus, assim como estamos sendo separados para tudo o que é dele. Isso é santidade. É necessário que todos que adoram a Deus tomem sobre si o caráter da santidade. A única razão pela qual temos que ser santos é porque Deus é santo. Notamos que com os filhos de Israel essa separação tinha um caráter mais externo. Havia certas coisas que eles não deveriam fazer e outras coisas que eles precisavam fazer, e isso os separava dos outros. Eles estavam separados do mundo por causa do que comiam e do que não comiam. O livro de Levítico mostra que havia coisas impuras que eles não deviam comer, e isso se destinava a separá-los. Essa é a razão pela qual os filhos de Israel consideravam os gentios como cães, pois eles comiam todas essas comidas impuras. A separação dos israelitas tinha um caráter mais relacionado com coisas externas. Conosco, hoje em dia, essa separação é uma questão interior. É a vida de Cristo que opera essa separação em nós. À medida que a vida de Cristo começa a crescer em nós, nos tornamos mais e mais separados. Não se trata mais de coisas exteriores. Evidentemente, essa vida vai transbordar e afetar as coisas exteriores. Disso não há dúvida alguma. Contudo, isso tem que começar com uma vida interior. Gradualmente nos revestimos do caráter de Cristo. À medida que Cristo vai sendo formado em nós, a muralha que nos separa do mundo e de tudo que não é de Deus vai se erguendo mais e mais. Finalmente, na Nova Jerusalém, temos a maior muralha jamais vista no mundo inteiro. É uma separação completa. A santidade é de suprema importância na casa de Deus.
Festas fixas. Entre os capítulos 23 e 26 de Levíticos, encontramos as festas fixas. A adoração não é apenas uma coisa pessoal, individual. Ela é também corporativa. Portanto, os filhos de Israel tinham certas ocasiões nas quais eram convocados a estar reunidos para se achegarem a Deus, para adorá-lo e servi-lo como uma nação. Essas ocasiões são as festas fixas. Na verdade, não devemos tentar adorar a Deus corporativamente sem uma vida individual com Ele. O problema hoje em dia é que muita gente entende a adoração como um lugar para ir no domingo pela manhã e adorar, sendo que no resto da semana eles nunca adoram. Isso não é adoração, pois a verdadeira adoração é uma vida. Os verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito e em verdade. Em outras palavras, não se trata mais de algo ligado ao tempo ou ao espaço. Quer você esteja em casa, no escritório, trabalhando, seja qual for o lugar, toda a sua vida deve ser uma adoração a Deus. Isso é adoração. Ela não está mais limitada a um determinado lugar, a um momento específico. Hoje em dia, muitas pessoas continuam nessa limitação pensando: domingo pela manhã temos adoração, domingo à tarde temos recreação. Com tal atitude, essas pessoas colocam a adoração num espaço fixo de seu tempo. O ponto positivo é que eles ainda percebem que a adoração é algo corporativo. Infelizmente, existem aqueles que não mais adoram juntamente com outras pessoas e dizem: eu adoro a Deus, é algo entre Deus e mim. Não preciso de ninguém mais. Desse modo, eles permanecem em casa e adoram lá mesmo. Algumas pessoas ligam o rádio ou a televisão e adoram. Eles não se reúnem mais com o povo de Deus. A palavra é muito clara. A adoração é pessoal, mas também é corporativa. A vontade de Deus é que estejamos reunidos de tempo em tempo para adorar a Deus juntos, corporativamente. 1. O sábado. Essas festas fixas que os filhos de Israel tinham eram simplesmente ocasiões pré-estabelecidas nas quais eles se achegavam a Deus coletivamente. Eram santas convocações. Ao lermos o capítulo 23 de Levítico, notamos algo muito interessante. O sábado é mencionado em primeiro lugar, mas não está relacionado entre as festas fixas que vêm em seguida. Não há dúvida que o sábado é uma festa fixa. Contudo, o sábado não é colocado junto com as outras 7 festas. Isso ocorre porque o sábado é a base de todas as outras festas. Ele nos mostra a natureza das outras festas. O que é o sábado? Sábado é descanso. Qual é o motivo pelo qual você pode descansar? Você descansa porque o trabalho já foi concluído. A obra de Cristo já foi concluída e agora nos beneficiamos dessa obra consumada. Portanto, podemos nos reunir para celebrar e isso ocorre quando nos congregamos. Congregar-se não é ir a uma reunião em busca de algo que nos dê paz ou descanso. Na verdade, quando vamos nos congregar com o espírito sabático, já estamos no descanso em Cristo. Em consequência disso, todos nos achegamos para celebrar e glorificar a Deus. O sábado é a base de todas as festas fixas e todas elas falam de Cristo e daquilo que Cristo fez por nós. 2. A Páscoa. Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Veja 1 Coríntios 5, 7. O sangue do Senhor Jesus foi derramado e aspergido, e nós o aceitamos. Por causa disso, o anjo da morte passou sobre nós. Passamos da morte para a vida, e tudo isso porque Cristo é a nossa Páscoa. Graças a Deus por isso. 2. A Páscoa. Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Veja 1 Coríntios 5, 7. O sangue do Senhor Jesus foi derramado e aspergido, e nós o aceitamos. Por causa disso, o anjo da morte passou sobre nós. Passamos da morte para a vida, e tudo isso porque Cristo é a nossa Páscoa. Graças a Deus por isso. 3. A festa dos pães asmos. Juntamente com a festa da Páscoa, temos a festa dos pães asmos. Temos que celebrar essa festa com pão asmo, sinceridade e verdade, e não com pão fermentado, iniquidade e malícia. Assim que recebemos a Cristo como nosso Cordeiro Pascal, iniciamos a festa dos pães asmos.
Essa festa dura 7 dias e o número 7 fala de plenitude. Depois que somos salvos pelo sangue do Cordeiro, toda a nossa vida passa a ser vivida na festa dos pães asmos. Estaremos celebrando, estaremos vivendo, estaremos trabalhando. A partir desse momento, toda a nossa vida será uma festa de pães asmos. Isso ocorre no plano individual e no plano corporativo. Não deve haver malícia nem iniquidade, mas tudo deve ser sinceridade e verdade. Esta é a maneira pela qual devemos viver diante de Deus. 4. A festa das primícias. A terceira das festas fixas é a festa das primícias, ou do molho movido perante o Senhor. No início do ano judeu, ocorre a colheita da cevada. Dessa colheita, um molho é tomado e levado até o templo para ser oferecido a Deus. Eles então celebram a festa das primícias. Aplicado aos tempos do Novo Testamento, isso nos fala de ressurreição. A ressurreição do Senhor Jesus. Veja 1 Coríntios 15, 20 e 23. Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Ele é as primícias da ressurreição e depois dele vêm aqueles que nele creem. Nosso Senhor Jesus não viveu apenas uma vida de pureza, nem se restringiu a morrer na cruz e tornar-se nossa Páscoa. Ele foi ressuscitado dentre os mortos. Portanto, um dia, nós também ressuscitaremos. 5. O Pentecostes. A festa das primícias é seguida pela festa de Pentecostes. Evidentemente, o Pentecostes se refere ao capítulo 2 do livro de Atos. Havia 120 pessoas reunidas para a oração no cenáculo quando, repentinamente, um som como de vento impetuoso encheu aquela casa. Eles ficaram cheios do Espírito Santo e esse foi o início da igreja. Aquelas 120 pessoas se tornaram um corpo de 120 membros. Este corpo continua a crescer até que um dia, quando estiver plenamente crescido, Cristo voltará e o receberá para ser sua noiva. As primeiras 4 festas acontecem no começo do ano judeu, ocorrendo então um intervalo de tempo até as próximas festas. Para os judeus, o mês de julho é o último do ano. Quando você alcança o final do ano, ocorrem as outras 3 festas fixas. 6. A festa das trombetas. A primeira dessas festas é a festa das trombetas. No primeiro dia do 7º mês, o sacerdote toca a trombeta. Essa é a aplicação para a nação judaica, mas gostaríamos de aplicá-la em relação a Cristo e a nós. Creio que o tocar da trombeta provavelmente se refere à reforma. Depois que a igreja nasceu no dia de Pentecostes, no 1º século, ela continuou através do tempo, mas gradualmente perdeu seu testemunho. A igreja fundou-se no mundo. Nesse momento, o despertamento começou. Historicamente falando, o tocar da trombeta provavelmente se refere à reforma no século XVI. Naquele momento, houve um grande despertamento dentre o povo de Deus e isso tem continuado ao longo do tempo. 7. O dia da expiação. No 10º dia do 7º mês ocorre o dia da expiação, o qual é um grande dia. Trata-se de um dia de arrependimento e de humilhação diante do Senhor. É um dia de grande importância por ser o dia da expiação. O que pode ser explicado a nós com respeito a esse dia? Provavelmente, o dia da expiação se refere aos últimos dias, quando o povo de Deus começa a valorizar mais e mais a obra do Senhor Jesus. Eles começam a ver mais e mais do eterno propósito de Deus com seu povo, e essa revelação os humilha e conduz ao arrependimento diante de Deus. Quanto mais vemos do propósito de Deus, mais seremos humilhados, pois perceberemos que não estamos em sintonia com Ele. Como precisamos nos arrepender diante de Deus? Por causa desse arrependimento, pela graça de Deus, Ele levantará um remanescente, um povo vencedor, que irá responder ao coração de Deus. Esse é, provavelmente, o significado do dia da expiação. 8. A festa dos tabernáculos. A última das festas fixas é a festa dos tabernáculos, durante a qual os filhos de Deus abrigavam-se em tendas. Era um período de grande alegria, pois eles relembravam aquilo que Deus havia feito por eles ao longo dos anos. Provavelmente, isso se refere à era do reino. Um dia, o reino virá e o povo de Deus poderá regozijar-se verdadeiramente. Hoje é o dia de nossa humilhação, mas haverá um dia de glória,
quando Cristo será glorificado e conduzirá muitos filhos à glória. Assim, completamos todas as festas fixas que tratam da adoração corporativa. Nos reunimos para nos deleitar no Senhor juntos e para adorá-lo. Votos de devoção. O capítulo 27 constitui um final bastante apropriado para o livro de Levítico. Ele diz respeito aos votos de devoção. Levítico inicia com uma oferta que fala de Cristo. Em seu final, Levítico fala de pessoas que foram muito tocadas pelas misericórdias de Deus, que foram profundamente marcadas por tudo que Deus fez por elas em Cristo Jesus. Como resultado disso, essas pessoas fazem votos de devoção. Em outras palavras, elas desejam dedicar-se a si mesmas para Deus. Elas não dedicam apenas suas coisas, suas casas, suas terras, mas dedicam-se a si mesmas. De fato, essa é a coisa certa a fazer. À medida que percebemos quanto Deus fez por nós, que percebemos o que Cristo é para nós, e à medida que vamos gradualmente amadurecendo no Senhor, não é natural e espontâneo que nos dediquemos a Ele? Nosso desejo é dar a nós mesmos para Ele. O amor de Cristo nos constrange, sabendo que um morreu por todos, logo todos morreram. Agora vivemos para Ele, que viveu e morreu por nós. Portanto, você encontra pessoas que querem dedicar suas vidas ao Senhor, que desejam dar a si mesmas ao Senhor. Na realidade, a adoração é uma vida de devoção. Adoração significa simplesmente devotar sua vida ao Senhor. Você vive para Ele. Você permite que Ele viva em você. Você permite que Ele faça qualquer coisa que quiser com sua vida. Você desiste de seus direitos sobre si mesmo e deixa que Ele tenha esses direitos. Não se trata mais de como você quer servir ao Senhor ou do que você quer fazer para Ele. O ponto central é o que o Senhor quer fazer com você. Isso é a adoração. Como podemos dizer que adoramos ao Senhor quando o nosso desejo é fazer o que nós queremos? Como podemos dizer que servimos a Ele quando fazemos o que nós sentimos ser bom? É somente em uma vida de devoção que o Senhor tem plenos direitos sobre nós. Qualquer coisa que é dedicada a Deus perde seus direitos. Os direitos pertencem a Deus. Ele pode fazer qualquer coisa que desejar. Se quiser lançar fora o que lhe foi dedicado, Ele pode fazê-lo. Se quiser usá-lo, então Ele o usará. Uma vez que algo foi dedicado ao Senhor, essa decisão cabe a Ele. Notamos que, quando vidas eram dedicadas a Deus, havia uma escala gradual de valores. Quando dedico minha vida a Deus, o sacerdote me examinará e perguntará: quantos anos você tem? Se tenho mais de 60 anos, então o valor diminui. Em outras palavras, a utilidade é menor. Contudo, se você tem 20 ou 30 anos, tem maior valor. Tudo se relaciona com o ciclo, a moeda do santuário. Todos precisamos devotar nossas vidas ao Senhor, mas nem toda devoção é de igual valor. A valorização é de acordo com o ciclo do santuário, e isso nos fala do crescimento espiritual. Como precisamos crescer no Senhor? Paulo declarou: pela graça de Deus, sou o que sou. 1 Coríntios 15, 10. Como podemos crescer? Crescemos pela graça de Deus. Se removemos a graça de Deus, nosso valor é zero. Mas a graça de Deus é sempre suficiente. Ela é abundante e nunca se esgota. A graça de Deus é derramada sobre nós dia a dia e, portanto, devemos crescer continuamente. Infelizmente, há ocasiões em que desperdiçamos a graça de Deus. Algumas vezes desprezamos sua graça e outras vezes andamos fora da graça de Deus. Quando fazemos isso, não alcançamos a medida esperada. Nossa devoção fica abaixo do valor devido. Deus não pode nos ter para si com a valorização esperada. Será que isso não é algo que deveríamos considerar diante de Deus? Sou eu precioso para Deus? Ele é tudo que tenho de valor, e isso me faz adorá-lo. Tendo Ele feito tudo por mim, será que sou de algum valor para Ele? Será que sou de algum valor para seu reino? Será que sou de algum valor para seu propósito? Isso é o que Deus procura em seu povo. Que sejamos de grande valor para Ele. Entretanto, lembre-se, seja qual for o seu valor, tudo é por sua graça. Não há nada do qual possamos nos orgulhar. Sou o que sou pela graça de Deus. Esse é o livro de Levítico. Oremos.
Querido Pai Celestial, Tu estás procurando verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. Te louvamos imensamente por todas as coisas que proveste para nós em Cristo Jesus, de modo que hoje podemos ser adoradores. Realmente desejamos ser verdadeiros adoradores. Desejamos te adorar em espírito e em verdade. Portanto, Pai, oramos para que uses essas poucas palavras, se for do teu agrado, para tocar nossos corações e nos conduzir àquela posição onde podemos te adorar em verdade e ser verdadeiros adoradores. Adoramos e agradecemos a Ti, pois sabemos quão precioso és. Queremos ser, de alguma forma, preciosos para Ti e que tudo seja para a Tua glória. Pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém.